Boa noite a todos. Podemos. Boa noite a todos. Cumprimentar a todos aqui presentes. Cumprimentar também a quem nos está dando a honra de nos assistir. E, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a professora Renata e agradecer ao convite, que muito me honrou participar dessa mesa. Me disseram que quem iriam os debatedores? O doutor Aldemar, o doutor Samuel. Eu digo, o que é que eu vou fazer com esses dois monstros sagrados do direito? E eu digo, eu vou ser um espectador, né? Eu vou usufruir do conhecimento desses dois professores que foram forjados no bebedouro da cultura, no manancial da sapiência, né? Então eu estou aqui mais como um modesto espectador. Eu vou aqui fazer, às vezes, do sapateiro. Michelangelo, certa vez, pintando uma obra, ele ia pintar uma sandália, e ele teve uma certa dificuldade de raciocinar como seria aquela sandália. Ele chamou um sapateiro. O sapateiro, então, deu algumas dicas para ele, então ele começou a pintar, e lá para as tantas, o sapateiro resolveu interferir na obra de Michelangelo. E ele disse, sapateiro, não vá além do sapato, não vá além das sandálias. E eu estou aqui como sapateiro, eu não vou além das sandálias, eu vou aqui na minha humildade, ter a oportunidade de aprender com esses dois mestres, doutor Samuel, a quem eu cumprimento, porque agora assumiu a condição de procurador regional eleitoral, não é isso, professor? Vossa Excelência agora é, né, procurador, né, regional eleitoral. O professor consegue nos ouvir? Consigo, perfeitamente. Parabéns a Vossa Excelência, como membro do Ministério Público. Eu também, como membro do Ministério Estadual, fico muito satisfeito em estar aqui ao lado de Vossa Excelência, também ao lado de Sua Excelência, doutor Aldemar, professor, nobre defensor público, que honra a instituição, ou seja, faz defesas brilhantes. Eu acompanho a carreira dele, vejo realmente, não só como professor, mas como defensor, ele realmente faz um trabalho brilhante. E aqui eu estou, como eu disse, como um simples espectador. Mas na condição, de qualquer maneira, de membro da mesa, mediador, eu gostaria também de fazer uma pequena reflexão inicial, considerando o tema, que é exatamente o reconhecimento fotográfico, né, que se dá em delegacias para que seja um suporte probatório para uma possível condenação. Eu quero dizer que eu, como promotor de justiça, eu não levo a efeito esse tipo de reconhecimento. Somente o conjunto probatório é que me faz conduzir a um raciocínio jurídico e sobre a base do contraditório da ampla defesa, uma possível condenação, pedido de condenação. Porque não vejo como numa fotografia possa se ter a realidade final e definitiva. Sempre que faço as minhas perguntas, procuro saber da testemunha, muitas vezes, logicamente, da vítima, que faz esse reconhecimento, se o automóvel que foi encontrado com o cidadão que ela reconheceu é seu, as coisas que estavam lá são suas, a roupa que porventura o infrator estava usando, Vossa Senhoria lembra? E aí, a partir daí,
nós vamos criando um conjunto probatório. Não me satisfaço, e realmente, inclusive, peço absolvição e faço isso com total desassombro, quando tem uma realidade só fotográfica. Os defensores públicos têm a oportunidade eu tenho a oportunidade de trabalhar, de fazer um trabalho junto, e os advogados também, bem como a magistratura, sabem dessa minha postura. Então, eu digo com total desassombro que eu me filio e abraço esse posicionamento do STJ, até porque eu já o fazia e o faço há muito tempo. Não me satisfaz um reconhecimento fotográfico, não me satisfaz sem um conjunto probatório, não me satisfaz. E fico tranquilo em dizer isso, porque tenho os meus processos, cuido de mais de 6 mil processos, não é coisa fácil. 6 mil processos, o defensor sabe também que deve cuidar também lá muitos processos, e o nobre procurador da República também, o Samuel. Então, resultado, digo, não me satisfaço com o simples, eu acho que eu vi. E digo mais, só para passar a palavra, até porque eu quero instigá-los um pouco, né, para poder passar a palavra. Digo mais, acho que nós estamos criando uma atrofia policial, no controle externo da atividade policial. Procuro, inclusive, dizer isso, e já tenho algumas recomendações que eu tenho mandado. Por quê? Porque isso estimula a própria investigação a não ir à frente. Ela vê a vítima, foi ele mesmo, e pronto, na base de uma fotografia, muitas vezes de celular. E aí toca em frente, ou seja, então cria uma atrofia investigativa. E isso não é bom para a sociedade, porque o erro judiciário é a pior coisa que pode existir. Um brocardo jurídico antigo, que é repetido, vira até um clichê, mas realmente é melhor absolver realmente 100 culpados do que condenar um inocente. É um clichê, mas é a realidade. É um brocardo que vale a pena sempre ser lembrado. E, só para concluir, passar a palavra aos debatedores, entendo que, ao lado da dignidade da pessoa humana, o devido processo legal, o due process of law, é a maior garantia. Tanto é que em 1215, João Sem Terra, o nosso famoso João Sem Terra, que inclusive é um dos marqueteiros mais interessantes que eu já vi na minha vida, porque João Sem Terra, ele fazia um marketing dele mesmo, né? Pelo fato de não ter terra, ele se dizia uma pessoa, mas na verdade a coroa, né? Ele doou tudo para a coroa e ele era o rei, né? Então, na verdade, ele fazia essa ideia de que era uma pessoa modesta. E aí, quando assina a Carta Magna lá, em 1215, depois foi vilipendiado, né? Ali nasceu essa segurança maior, né? Que é exatamente o devido processo legal. Não é só o processo legal, é o devido processo legal. E, portanto, a colheita de prova, ela é necessária, adequada, e ela tem que ser correta. Do STJ, porque dá até tranquilidade a gente aqui no tablado de ter mais segurança do que já se fazia há muito tempo. Com essas breves considerações, eu passo a palavra, né, e cumprimentando mais uma vez, eu acho que é o doutor Samuel que vai iniciar as manifestações, os debates. Então, eu passo a palavra com muita satisfação e muita honra, mais uma vez, digo, de estar aqui nessa mesa, mediando esses trabalhos e aprendendo um pouco com esses doutos operadores do direito. Doutor Samuel, membro do Ministério Público Federal, passa a palavra a Vossa Excelência para
o que Obrigado, doutor Vossa Ismael. Excelência É entender uma adequado, satisfação, uma em honra. seguida, Tá bem. Muito obrigado, doutor Ismael. É uma satisfação enorme ter a oportunidade de dividir essa mesa com o senhor e com o professor Aldemar Monteiro, meu ilustre colega. O tema é realmente bastante interessante e muito oportuno, né? É um tema aparentemente muito específico, reconhecimento fotográfico e a jurisprudência do STJ, mas a verdade é que ele é um tema que tem se tornado cada vez mais importante, sobretudo para quem está no dia a dia da atuação criminal em determinados tipos de crime, né? Eu mesmo tenho uma classe de crime, eu tenho duas classes de crime que são muito comuns no Ministério Público Federal, que nos aproximam desses crimes da Justiça Estadual, são os roubos, né? A agência de correio e a agência da Caixa Econômica, que é muito comum a realização desse tipo de reconhecimento, né? Então, eu vou tentar, assim, expor um pouco da minha opinião sobre o assunto, da evolução da doutrina da jurisprudência sobre isso e dessa recente mudança no entendimento do STJ, né? De uma maneira geral, eu acho que a gente deve prestigiar a ideia da apreciação da prova, né? Eu acho que esse modelo da prova, vamos dizer, tarifada ou da prova com muitas digamos assim, com muitos requisitos de produção e mitigado, né, em nome do princípio da verdade real e da liberdade que o juiz tem de produzir o seu conhecimento a partir das provas que chegam a ele, né? Eu acho que essa deve ser a regra, o interesse de todo mundo, que a decisão seja tomada a partir do livre convencimento que vai ser motivado na sentença. Esse é o nosso modelo, né? Então, eu sempre fui muito preocupado em garantir a produção probatória ampla com liberdade, e sempre fui muito crítico da hierarquização de prova. Eu sei, por incrível que pareça, que a polícia ela sempre é muito, digamos assim, eu vou dizer uma expressão, né, mas ela, vou usar a expressão técnica, né, ela às vezes elege ou prioriza se centra em algum tipo de prova, né? Até quando começou -se a usar mais a interceptação telefônica, parece que essa prova suplantou todas as outras, e eu sempre tive a visão, não, a gente tem que apurar o fato com todas as suas circunstâncias e analisar a partir do que foi colhido, né? Não importa qual tipo de prova, se foi uma prova testemunhal, se foi uma prova através é engraçado que hoje eles privilegiam muito a captura de imagens, né? Só para dar um exemplo dessa hierarquização informal, né? Aí há quase um ritual assim, tem imagem lá do banco, do assalto, se tiver, aí faz lá uma requisição à Caixa Econômica, os Correios, e aí como se a investigação não pudesse avançar se não fosse dentro dessas estreitas balizas, né? Que é a captura da imagem, a interceptação telefônica, a realização, enfim. E uma dessas balizas de praxe é o reconhecimento fotográfico. E aí tem toda uma cultura policial subjacente a isso, que é aquela ideia da formação dos famosos catálogos, né, de fotografia, com digamos assim, colocação daquelas pessoas que supostamente seriam as mais conhecidas na prática daquela crime, né? Então, você sofreu um crime de tal qual maneira, em determinado local, aí vai à delegacia e tem lá já um menu de potenciais suspeitos, né? É muito da nossa cultura policial isso, é muito difícil quebrar isso, né? E acho que até esse estilo está se agravando com a modernidade, porque hoje é muito fácil coligir imagem, né? Antigamente a gente tinha uma dificuldade de produção dessas fotografias e esses álbuns eram quase como um tesouro, né, da polícia. O cara chegava lá com um álbum bem largo, né, e aí ficava passando aquelas páginas e a vítima era apresentada aquilo. Esse aqui, olha, o cara que rouba aqui na região, fulaninho, beltraninho, veja que isso foi ele, né? E aí reconheceu com toda segurança a fotografia de página 7. Hoje isso virou piorou bastante, porque hoje é um catálogo no WhatsApp, que as fotografias são
armazenadas ali, catalogadas e remetidas, né? E eu não tenho dúvida de que isso é fonte de muita injustiça, né? Fonte de muita injustiça. E eu sei a força, né, que o pretenso reconhecimento tem sobre a decisão do juiz, né? Eu costumo contar, parece até uma anedota, sabe, Aldemar, mas é fato. Eu tinha um juiz com quem eu trabalhava há muitos anos, né? Não sei nem se ele ainda está nesse plano, né? Mas ele, num desses casos aí, desse tipo de roubo, né? Aconteceu uma circunstância dessa, o preso chegou algemado, né? A roupinha do presídio, e chegou a testemunha, primeiro testemunha, né? E era um roubo ocorrido há muito tempo, assim, eu não me lembro especificamente assim, a data, né? Mas há muito tempo. E ele perguntou à testemunha, né? A senhora está reconhecendo esse rapaz? Foi ele mesmo? Ela disse, foi, doutor, foi ele mesmo. Eu estava lá na hora e tal. Aí ele disse, não tem mais nenhuma pergunta, não. Pode. Era aquela época em que o juiz fazia as perguntas, né? Aí a defesa não vai perguntar mais nada, não, já formei meu convencimento, né? Aí chama as 3 testemunhas e ele já não perguntou mais nem as outras 2, né? Como ele disse. E aí eu fiquei até constrangido enquanto membro do Ministério Público, ele disse, olha, o cara formou o convencimento pela afirmação da testemunha de que era ele mesmo, né? Mas à vista de uma pessoa que foi presa supostamente como autora do crime. Então, aquilo é uma indução terrível, né? E me recordo agora, ainda no campo, vamos dizer assim, quase que anedótico, né? Mas muito triste. Eu participei de um reconhecimento recente em que o preso chegou também com a roupa do presídio, aí foi colocado outras pessoas ali ao lado dele, naquela sala espelhada, né? Mas só ele com a roupa do presídio, né? Aí perguntaram à testemunha, a senhora é capaz de indicar qual é a pessoa que participou do assalto? Obviamente, verificando ali que o preso é aquela pessoa que está com a roupa de presidiário, né? Obviamente, a tendência ao reconhecimento de quem já é apontado como o autor do fato é muito, enfim, é quase uma indução ao reconhecimento, né? Dito isso eu estou falando para corroborar a necessidade de mais rigor na produção dessa prova. Eu estou ciente da verdadeira revolução que foi a decisão do STJ nesse, acho que é do ministro Reinaldo, né, salvo engano, o autor do voto, né, naquele habeas corpus, acho que era até de Santa Catarina no caso, e eu estou ciente que houve aí o STJ deu um freio de arrumação nesse procedimento e praticamente obrigou a que seja feito o reconhecimento da forma lá que está previsto no CPP, né? Isso é um fato. Mas eu me vejo compelido, né? Eu não sou aquele membro do Ministério Público muito cioso da sua missão, digamos assim, tem uns procuradores, promotores que se acham imbuídos de uma missão quase divina, né, de fazer justiça na terra e tal. Eu não sou realmente um deles. Mas me preocupa bastante a dificuldade que a gente tem de produzir prova em determinados tipos de crime, né? E assim, nós temos um índice de impunidade enorme em algumas espécies de crime e uma dificuldade material mesmo de realização desses reconhecimentos, né? Vamos dizer lá, o 226 pressupõe que eu tenha o réu na delegacia, né, o acusado, o investigado na delegacia, outras pessoas, a disponibilidade da testemunha naquele dia para fazer o reconhecimento, enfileirando-se as pessoas ali junto ao réu, pessoas com características parecidas, né, para que ela diga. Ora, quem conhece a realidade sabe que esse reconhecimento será feito com muita dificuldade. Praticamente, eu considero, digamos assim, dentro do contexto que eu conheço da realidade policial, tá? Dificuldade de você conduzir uma testemunha naquele dia e hora, e ter o réu lá também à disposição, investigado ali naquele momento. Me parece que é uma coisa bem difícil de se materializar. E aí eu me indago se o rigor dessa disposição vai fazer com que nós simplesmente desprezemos o reconhecimento feito de outra forma. Eu acho que precisa chegar a um meio termo, né? Um ponto de equilíbrio. Eu nem acho
adequado, como o juiz que eu estou relatando aqui a vocês, fez uma única pergunta à testemunha e já formou convencimento com base numa asserção venha irresponsável e leviana da testemunha quanto à autoria, né? Nem eu acho também que a gente possa simplesmente desprezar uma prova que seja produzida de forma segura, né? Digamos assim, espontânea e com convicção, a partir de uma eu já vi reconhecimento fotográfico que você sente segurança na convicção da testemunha, né? E às vezes é impossível fazer o reconhecimento de outra forma. Às vezes se mostra simplesmente impossível. Então, eu me pergunto se nós devemos simplesmente desprezar essa prova, Aldemar. E aí, acho que talvez o caminho seja de considerar que existem provas que são as chamadas provas atípicas, né, que não têm, digamos assim, uma forma pré-estabelecida, mas que vão ter o valor que o juiz resolver dar a elas, né? Então, assim, eu ainda preferia, tá? Me curvo ao entendimento do STJ e tal, mas, digamos assim, doutrinariamente, eu ainda preferia que o juiz pudesse aquilatar aquilo de alguma forma. Obviamente não pode ser a prova única, obviamente não pode ser a prova principal, mas como o doutor Ismael disse, eu quero ver o conjunto probatório. Esta prova, aliada a outros elementos, podem me dar digamos assim, uma luz quanto à autoria, né, suficiente, reunido a outros elementos para justificar uma condenação. E aí eu faço uma ponderação aqui. Muitas vezes o reconhecimento que se faz na delegacia, no momento logo posterior ao evento criminoso, ainda que fotográfico, ele é mais fiável do que um reconhecimento pessoal que ocorre meses após o fato, né? Então, a gente tem que... eu sou realmente um crítico contundente e enfático da tarifação de prova, da hierarquização, né? Eu entendo que a gente precisa ter cautela, nós precisamos limitar o arbítrio e reduzir o espaço de erro, né? Existem histórias várias aí de condenação calcada em reconhecimento fotográfico irresponsável. Até porque as pessoas, né, ainda têm isso. Elas tendem a querer encontrar um responsável para o fato. Olha, se a polícia está apontando essa pessoa como possível envolvida no assalto, eu vou contribuir. Ele acha que é um dever de cidadania reconhecer, né? A gente vê muito isso, né? Ao mesmo tempo que outro dia também essas situações de fórum, né? Um rapaz acusado de um roubo de carro forte, né? E ele dizia assim: doutor, toda vez que eu roubo carro forte sou eu. Não tem mais jeito. Eu já estou lá na lista dele, carro forte, já sabe que sou eu. Aí, onde quer que eu esteja, eu posso estar na Bahia, no Maranhão, já aconteceu de estar viajando, preso, e aí vem a polícia e diz, não foi o fulano aqui, porque ele é quem rouba o carro forte, né? Então, a gente tem essas estigmatizações, que até na criminologia a gente conhece como etiquetamento, rotulação, né? Uma estigmatização da pessoa, ela entra lá no livro, entra no arquivo de fotos, e aí, a partir daí, passa a ser oferecido no menu e sistematicamente reconhecido. Eu estou concordando com isso, eu sei que essa é a praxe, eu sei que essa é a realidade, eu sei que nós temos que combater isso, a prova não pode ser a única, não pode ser a principal, não pode se justificar uma condenação de uma pessoa com base nisso, contudo, a gente, por outro lado, também não pode prescindir de forma absoluta. Eu acho que a virtude está sempre no meio, né? Imagino que o Aldemar, como defensor, tem experiências até trágicas e tristes de situações assim, de erros grosseiros, crassos, né? Mas, por outro lado, me preocupa a questão da impunidade, a dificuldade de se produzir essa prova com um rigor que está lá previsto no artigo 226 e que se passa a exigir agora, a reação que eu tenho à hierarquização da prova, a burocratização dela e a criação de espécies de prova que são vedadas, que o juiz não pode apreciar por uma questão formal, e
a minha ideia de que a gente deve dar ampla liberdade para a fundamentação do juiz e que se aproveite isso. Agora, obviamente, isso tem que ser sopesado dentro do contexto do processo, né? Então, assim, eu entendo as razões que levaram o STJ a, digamos assim, depurar essa utilização da prova, mas eu queria que houvesse um espaço para uma análise em cotejo com os demais elementos, porque me parece que a visão agora é a de que o reconhecimento só será válido se produzido na forma do artigo 226, né, sem ressalvas. Isso eu já não sei se consigo chegar até aí, né? Talvez ainda meu viés de membro do Ministério Público me permita avançar tanto, mas eu percebo as dificuldades e gostaria de ouvir o Aldemar sobre isso, né? Eu apenas licença a vocês, eu vou ter que pausar minha participação agora, vou tentar ficar um pouquinho ouvindo, mas em poucos minutos eu vou começar uma aula que já estava marcada e que eu não tenho como adiar, tá? Então, assim, eu agradeço o convite, vou tentar ficar um pouquinho, mas infelizmente não vou poder ter minha participação. Obrigado pela oportunidade, fico ansioso para ouvir os comentários que o Aldemar tem sobre o tema. Passo então a palavra ao Sua Excelência, ao Aldemar, para prosseguir nas considerações a partir das minhas manifestações, também da manifestação do doutor Samuel. Vamos ouvir agora o nosso nobre defensor, como ele se posiciona. Palavra, Vossa Excelência. Obrigado, professor Ismael. Gostaria de agradecer o convite à professora Renata Neres para participar desse debate, né, da Semana do Direito aqui do Centro Universitário Farias Brito. Saúdo também meu amigo professor Samuel. Sempre é uma honra. Samuel participou da minha banca de defesa de dissertação do meu mestrado. O tema é muito intrigante, e eu vivo uma realidade um pouco diferente do professor Samuel, por atuar na Justiça Estadual. O professor Ismael também atua mais no Tribunal do Júri, mas tem muito reconhecimento, realmente, Tribunal do Júri. E como eu sou defensor público de vara criminal, então a gente pega aquela realidade mesmo da grande massa carcerária, que é o roubo. Roubo, porte legal de arma, tudo ligado ao tráfico de drogas. E interessante porque a Defensoria Pública do Rio de Janeiro realizou uma pesquisa, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a defensoria mais antiga, né? Não, atualmente, eu acho que a mais estruturada hoje seria São Paulo, mas a Defensoria Pública do Rio ainda é uma das grandes, que tem grandes iniciativas. E, de acordo com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ela fez um estudo em 10 estados da federação. 60% dos reconhecimentos fotográficos equivocados ensejam em prisões preventivas. E as prisões preventivas duram, de acordo com o estudo, cerca de 9 meses em média. 83% dos casos de reconhecimento fotográfico equivocado são de pessoas negras. E aqui a gente não pode negar o racismo estrutural que a gente vive no Brasil. Quando o STJ, no final do ano passado, no julgamento do habeas corpus 598-886 de Santa Catarina, justamente do ministro, a relatoria do ministro Rogério Schietti, grande ministro, seria muito bom se ele fosse para o STF. Mas, quando do julgamento desse habeas corpus, que criou-se um novo paradigma, porque o STJ
nesse julgado, ele não afastou 100% o reconhecimento fotográfico. O reconhecimento fotográfico é defendido pela doutrina, pela jurisprudência, como sendo uma prova inominada. Não tem previsão legal, mas durante muito tempo foi aceito. E eu até concordo com o professor Samuel, em algumas situações, e isso no julgado do habeas corpus pelo STJ, os ministros acordaram que, em muitos casos, o reconhecimento fotográfico ele é o pontapé inicial. É a vítima de um estupro, é vítima de roubo. Mas o que os ministros disseram, e isso foi tese fixada, inclusive o CNJ, com a participação do ministro Schietti, está tentando elaborar uma resolução para ser adotada em todo o Brasil, inclusive tem também projeto de mudança do reconhecimento no novo CPP, né, que está lá no Congresso Nacional, mas o reconhecimento fotográfico ele pode ser o pontapé inicial desde que ele siga as regras estabelecidas nos artigos 226 e 228, os dois mais importantes. Mas até isso deve ser considerado como uma garantia mínima. Por quê? O Código de Processo fala que quando a pessoa chegar perante o delegado de polícia, perante o juiz e, por que não, perante o Ministério Público com seu poder investigatório, né, os procedimentos investigatórios criminais, antes que a pessoa que vai reconhecer seja colocada numa sala, seja mostrada uma fotografia, o Código determina que a autoridade indague a essa pessoa quais as características físicas do possível autor. Não que isso seja uma garantia absoluta, porque se nós pegarmos a realidade criminal brasileira, a massa carcerária é de pessoas negras. E eu me deparo muito, quando eu, numa audiência, né, antes do reconhecimento, eu pergunto para a vítima, mas quais eram as características? Não, era mediana, pele escura, pele parda. É quase que a regra, a gente pode dizer isso. A realidade, infelizmente, é essa. E você não pode ser reconhecido somente por conta da sua cor, por conta da sua estatura, do seu cabelo. Então, quando o STJ diz, olha, o reconhecimento fotográfico ele pode ser o pontapé inicial, desde que obedecidas as regras mínimas estabelecidas no Código. E o que eu me deparo, eu já fui delegado de polícia, sei das dificuldades das polícias, eu cheguei numa comarca do interior aqui do estado de Ceará, sem citar nomes, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente do que eu imaginava, do que eu ia realizar como delegado de polícia. E o que eu vejo, claro que por uma série de fatores, é a polícia, em muitos casos, se satisfazendo com o reconhecimento fotográfico. Tudo bem, às vezes o réu está foragido, o réu não pode ser encontrado, mas o que eu vejo, e já vi condenações nesse sentido, o juiz condenando só com reconhecimento fotográfico quando o réu estava presente na audiência. E aí eu sei das dificuldades, mas por que não fazer um reconhecimento? Eu acho que está mais do que na hora do inquérito deixar de ser tanto escrito. Já fui delegado e sei das dificuldades, mas eu acho que hoje não é inviável colocar uma câmera para filmar um reconhecimento. Você colocar, e o Código fala ainda, se possível, colocar pessoas com as mesmas características. E essa semana passada, quinta-feira eu estava fazendo uma audiência, a gente está, por conta da pandemia, ainda trabalhando com forma remota, e a situação era um roubo de um celular, o acusado foi encontrado com o celular, abordado pela polícia, atitude suspeita, busca pessoal, encontraram o celular, perguntaram, ele não soube explicar, e de fato o celular tinha sido roubado. O inquérito foi concluído, não se chegou quem era o dono do celular, mas ele foi preso em flagrante, e aqui eu dou todo o mérito, né, não é, eu sou suspeito para falar, mas eu dou todo o mérito
da audiência de custódia. A gente sabe que a audiência de custódia não serve como atividade probatória, mas já salvou muitos réus de confusão, que foi reconhecido de forma indevida, mas quando viu o vídeo lá da audiência de custódia, disse, não, mas não é a mesma pessoa, então botaram o réu errado. Chamaram o homônimo no presídio para participar da audiência remota. A vítima olhou para ele, essa vítima desse celular, olhou para ele e disse, é ele. E antes eu tinha indagado a ela, quais eram as características? Não, moreno, baixo, tal. E aí, a pessoa estava lá, era uma pessoa morena. Só que desde o início ele vinha negando. Disse, não, doutor, na entrevista pessoal, disse, não, doutor, não fui eu. E ele só chamou a atenção, e foi um fato que chamou a atenção, porque ele disse, olha, nessa data aí, eu estava preso. Eu estava preso lá em Caucaia. Como é que eu pude roubar a vítima? E eu chamei o feito, falei, doutor, ó, pela ordem, ele está dizendo, tem como consultar. Consultaram no sistema e, de fato, ele estava preso na data do fato. Aí o juiz disse, não, mas será que não é um homônimo? Aí olhou no sistema e tinha outra pessoa com o mesmo nome no mesmo estabelecimento prisional. Aí disse, é o réu errado. Mas olha como a vítima tinha reconhecido ele. Olhou e disse, não, foi ele. Aí, tudo bem. Foi feito, suspendeu a audiência, convocou o outro, e eu perguntei novamente as características, colocaram, não, mas é esse agora. Como assim? Há 5 minutos, a vítima disse que era uma pessoa, que ele só não foi condenado, porque tinha como provar que ele estava preso no dia do fato. Porque senão ia ser a palavra dele contra a palavra da vítima. E a gente sabe. E eu não tiro muita razão, porque na maioria das vezes, realmente a vítima não quer prejudicar ninguém. E não é maldade da vítima. A nossa memória falha. Tem a teoria das falsas memórias. E principalmente porque quando há um evento, por exemplo, um roubo de celular, roubo de carro, é algo muito rápido, a vítima está nervosa, obviamente o assaltante vai dizer, não olhe para mim, se você olhar para mim eu lhe mato. Então a pessoa fica de cabeça baixa, é algo muito rápido. Eu concordo, eu acho isso é uma dificuldade. Mas isso demonstra que, mesmo com o... E aí, por conta da pandemia, não foi possível colocar o réu ao lado de outro com as características semelhantes. Mas ainda assim, eu indaguei antes de se realizar o reconhecimento, não é fotográfico, é pela câmera, né? Enfim, é a dificuldade que nós temos, de dizer as características, mas isso não garante, porque está comprovado. A maioria das pessoas reconhecidas são negras. Então, quando o STJ estabeleceu que o procedimento do artigo 226, 228 deve ser obedecido e não descartou o reconhecimento fotográfico, importante ressaltar também que o STJ não descartou o livre convencimento motivado do juiz, que o juiz pode buscar a sua convicção por outros meios probatórios, então ele não estabeleceu uma prova tarifada, mas o reconhecimento, de acordo com o código, é uma garantia mínima. E aqui a gente sabe que é melhor absolver um possível culpado do que condenar um possível inocente. Quantos e quantos casos tivemos recentemente aqui no estado do Ceará? Era o maníaco da moto, com a atuação do meu amigo, posso dizer meu amigo Hermes Castelo Branco, com o Instituto, uma ONG também, que é o Innocent Brasil, né? O cara foi reconhecido por fotografia, por uma câmera de segurança, que a gente sabe que câmera de segurança, na grande maioria, não tem qualidade de imagem, até porque requer uma internet boa. Foi reconhecido pela vítima, por outra vítima, condenado, ele tinha 1,60 m e pouco. A pessoa que praticou os crimes tinha quase 1,80 m. Com a revisão criminal foi que conseguiu comprovar que realmente não era ele. Então eu vejo, e falando do projeto do CPP, né? No projeto CPP, queriam que fossem pelo menos 4 pessoas.
e aí eu lendo a crítica de colegas do Ministério Público, e eu até entendo realmente a dificuldade, que imaginem um processo que tenham concurso de agentes, tenham 6 pessoas, eu teria que ter 24 pessoas para poder fazer o reconhecimento, né? Eu já nem acho que não haveria necessidade de 4, 5, 10, não. Mas eu penso que a polícia deveria ter um investimento maior, porque, e aí eu concordo com o professor Samuel, no momento do calor da emoção lá, a vítima ainda lembra alguma coisa. Se o processo tiver uma duração razoável, como exige a Constituição Federal, ela vai ser ouvida 6 meses, 1 ano depois dos fatos. E aí você esquece. A nossa memória, ela é falha. Então, eu acho que deveria se dar uma estrutura para a polícia, porque na maioria das vezes a polícia não tem estrutura, não tem sala de reconhecimento, não tem equipamento para reconhecimento, tá? Para que fosse feito um reconhecimento bem feito, filmado, seguindo o procedimento legal, para também se garantir que não haja impunidade. Não é porque eu sou defensor público que eu fecho os olhos para possível impunidade quando se engessa demais, diz, não, tem que ser o reconhecimento só judicial. Mas o que eu vejo muito, e essa não foi a única vez, eu já vi outras situações, já vi um irmão ser confundido com outro, a vítima reconheceu, o irmão deu o nome errado do outro, aí ele chegou, doutor, mas não fui eu, foi meu irmão que está preso não sei aonde, ele deu meu nome errado. Eu falei, rapaz, isso na entrevista antes do interrogatório, mas rapaz, a vítima ali reconheceu que, você viu que ela ali reconheceu, doutor, mas não fui eu. Aí mais uma vez eu fui buscar lá o vídeo da audiência de custódia e a pessoa que foi presa não era o que estava sendo interrogado. Então, o reconhecimento fotográfico, de acordo com o STJ, é o pontapé inicial. Mas, sempre que possível, se realiza o reconhecimento pessoal, colocando pessoas... E não vê, assim, tudo bem que local de delegacia não é local de se estar com preso provisória para estar em casas de custódias, enfim. Mas sempre que possível, colocar uma pessoa com as mesmas características. E no projeto do novo CPP, estão querendo colocar, eu achei até interessante, a vítima ou a testemunha, antes de reconhecer, professor Ismael, professor Samuel, professor Renato, é advertida que terão pessoas e que pode ser que nenhuma delas seja o autor do crime. Está lá dizendo que ela tem que ser... nós vamos colocar pessoas, mas eu queria que a senhora fale a verdade. Pode ser que nenhum, para a pessoa assim, então não tenho que escolher um, porque às vezes a vítima escolhe um. Não é aquele, é aquele outro. Então, achei interessante essa parte de dizer para a vítima, para a testemunha, que pode ser que nenhum seja o autor, sabe? Até para tranquilizá-la de não ter a obrigação, porque às vezes a vítima se sente na obrigação de, não, eu tenho que reconhecer, um desses aqui é o culpado. Não é como nas provas de concurso, não posso deixar em branco, né? Tem que marcar, tem que dizer, é esse. Então, eu vejo um avanço, essa jurisprudência do STJ, já estou arguindo, obviamente, isso, né? Porque eu vejo algumas situações, só mais uma para não tomar muito tempo, eu vi uma situação num processo de roubo a banco, me lembrei agora para o professor Samuel, às vezes ou outra, quando é Caixa Econômica, né, Banco do Brasil, que aí tem a súmula 42 da STJ, manda para a gente, da Justiça Estadual. Roubo a banco. O carro forte tinha acabado de parar para deixar o dinheiro lá na agência, entraram. O reconhecimento dos acusados foi feito em conjunto. Como assim conjunto? No papel, lá na delegacia, no inquérito, porque é só o papel, eu digo que papel às vezes aguenta tudo. No papel tinham reconhecimento de fulano, reconheceu sem sombra de dúvidas. Aí passavam as 3 folhas, reconhecimento de Beltrano, reconheceu, assinou tudinho. Só que em juízo, quando foram ouvidos como testemunhas, aí eu indaguei, mas como foi esse reconhecimento lá na polícia? Aí ele disse, não, o delegado chamou nós 3 vigilantes, mostrou um álbum de fotos, nós 3 juntos, nós 3,
E aí os três, em comum acordo, tinham que estar na dúvida, mas aí teve um até que disse assim, eu estava na dúvida, mas como o Cicrano apontou para essa foto, eu também fui, disse que era. Ora, um reconhecimento em conjunto é nulo. O reconhecimento tem que ser separado, as pessoas têm que ser chamadas de forma separada, até para um não influenciar no reconhecimento do outro. Então, para concluir aqui, eu entendo que o reconhecimento fotográfico não pode ser totalmente descartado, mas, como o STJ disse, ele é o pontapé inicial, ele é a iniciativa. Sempre que possível, deve ser realizado o reconhecimento pessoal. E o reconhecimento fotográfico tem que obedecer às regras do CPP. Como assim? Ora, chama a vítima. Vamos lá, mudar, né, para não dizer que é só negro, né? Chama, não foi um louro branco, albino, louro que me roubou. Então separa lá 4, 5 fotos de pessoas com as mesmas características e quem foi? Ah, foi esse. Tá, tudo bem. Era o reconhecimento possível na época. Mas se lá na frente, em juízo, tiver um acusado, como garantia do devido processo legal, como o professor Ismael falou, tem que ser realizado o reconhecimento pessoal como forma de garantia de se impedir injustiças. Lembrando que o STJ também disse, o juiz, no seu livre convencimento motivado, pode rechaçar o reconhecimento fotográfico, pode rechaçar o reconhecimento pessoal em juízo e se fundamentar numa testemunha, na vítima, nas declarações da vítima, não há problema algum. Mas que o que é fato é que o artigo 226 e o artigo 228 do Código de Processo Penal, lá nós temos pelo menos uma garantia mínima de um reconhecimento justo. Muito obrigado. Professor, como o nosso outro debatedor, né, que brilhantemente antecedeu o doutor Aldemar, não está, eu vou aproveitar e fazer também, às vezes, de um debatedor, né? Aproveitar a oportunidade e também tecer aqui algumas considerações. Eu sempre digo que eu, como promotor de justiça, eu não atribuo a esse reconhecimento o reconhecimento do 226, 227, 228. Eu atribuo como uma outra prova, e não nada, que ajuda no conjunto probatório. É por isso que eu repito e faço isso com total desassombro, porque hoje não sou... Nós tivemos um deslocamento e a promotoria que eu atuo hoje não é mais júri. Eu até faço o júri porque eu respondo e gosto, e respondo pela promotoria do júri, que está sendo a 8ª vara, na comarca de Maracanaú, onde eu exerço o meu mistério, uma comarca de entrância final, e lá eu sou o titular da 1ª promotoria. A 8ª promotoria fica com os crimes hoje dolosos contra a vida. Eu também atuo na 8ª, porque eu sou substituto imediato, e aqui a Alhures eu gosto muito e faço mesmo muitos júris, e eu faço mesmo com muita vontade. Mas a minha realidade é essa realidade que o doutor Aldemar acabou de dizer. Ou seja, é o roubo, é o furto, é o estelionato, é o tráfico de drogas, essa realidade social que, infelizmente, foi, viu, professor, de uma forma jogado nas costas do direito. Ou seja, o direito passou a resolver, sendo a solução, passou a resolver, tem que resolver tudo. Então, eu costumo deixar claro, inclusive para os alunos, que semanalmente se coloca na cadeia inúmeras pessoas. Nós estamos falando de quase duas dúzias de varas no Maracanaú. Estamos falando aqui em Fortaleza de 100 e tantas.
aqui talvez umas 40 varas criminais por aí. O interior todo, então, todas as semanas nós julgamos, além de custódia e tal. E essas pessoas são colocadas e a criminalidade não baixa. E esse o problema, é achar que cadeia que vai. Por que o modelo norte-americano, esse reconhecimento fotográfico, ele é feito com toda a tranquilidade? Porque o direito penal lá é realmente a última raça. É realmente a exceção. Aqui não, nós vivemos realmente uma sociedade onde a criminalidade aumentou de maneira vertiginosa. E aí as autoridades correm atrás para tentar fazer face a essa realidade criminal. O doutor Aldemar, professor, nobre defensor público, ele lembrou vários casos, mas certamente, e aí eu vou fazer aqui um contraponto, né? Certamente ele deve lembrar de dezenas de outros casos que o reconhecimento, juntamente com um conjunto probatório, se deu na condenação e nós evitamos impunidade com isso. Porque o grande, e esse é o ponto nodal, essa é a pedra de toque, eu digo, repito, um total desassombro. Eu já faço isso há muitos e muitos anos. Eu tenho a felicidade de, em 2006, quando saiu a Lei Maria da Penha, eu ser o primeiro promotor do Estado do Ceará que disse, está lá nas minhas denúncias, que era um crime de ação pública. 10 anos depois, o Supremo foi dizer. Hoje, todo mundo diz com muita tranquilidade. Mas em 2006, quando a lei saiu, eu enfrentava no próprio judiciário dificuldades, no próprio Ministério Público. O delegado dizia, não, ela não concordou não e tal. Eu disse, mas não é um crime de ação pública. Não, mas o artigo 16, eu digo, o artigo 16 só vale quando for crime de ação condicionada à representação no próprio Código. Porque a Lei Maria da Penha afastou a incidência da Lei 9.099. Então, eu tenho esses avanços na minha vida e eu fico muito tranquilo. Então, eu já faço isso há muito tempo. E também trabalho junto de um juiz com muita capacidade, doutor Jurandir Porto, filho do grande Jurandir Porto, o grande tribuno, grande advogado de defesa, fez memoráveis defesas. Então, é do berço. Então, o doutor Jurandir Porto, Júnior, ele também tem essa visão. E isso funciona bem. E nós também temos um grande defensor público, doutor Breno, a exemplo do doutor Aldemar, que faz um trabalho brilhante. Então, eu quero deixar claro que a realidade probatória é que me move. Por quê? Para amanhã ou depois, não citar, doutor Aldemar, né, professora Renata, se está arguindo nulidades a toda hora e a todo momento. E aí nós teremos uma real também impunidade, quem vai sofrer é a sociedade. Então eu entendo que a prova, na hora, olha, quando você faz uma audiência, e todos nós aqui somos da área jurídica, você vê quando a pessoa fala algo com segurança. Na hora do assalto, quem apontou o revólver? Quem desceu da moto foi o garupeiro, apontou o revólver e levou meu celular, levou minha carteira, e ele foi encontrado quando? A gente acionou a polícia, 40 minutos depois nós fomos para a delegacia. E lá nós vimos, e o delegado, eu digo, foi feito um reconhecimento? Não, o delegado mostrou, ele estava lá e eu reconheci. Roupa era a mesma? Os objetos que eram seus? Estavam. Então, aí você tem um conjunto probatório. Eu não estou me filiando, ou seja, me confiando, me depositando a minha convicção na fotografia. Então, é esse o ponto nodal. E é isso a jurisprudência do STJ, é nesse sentido, ela não está a dizer que é necessário, ela está dizendo assim, quando você não tiver um conjunto probatório, aquilo ali só vale se for feito daquele jeito.
E digo mais, se for feito daquele jeito, e ainda temos um risco, porque esse tipo de reconhecimento também é falho. Esse tipo de reconhecimento também é falho. A população brasileira, nós temos a nossa característica, nós não somos altos, a população brasileira realmente tem características muito próximas. O cearense, nós somos muito parecidos. Então, esse tipo de reconhecimento, mesmo botando, preenchendo todos os requisitos que o Código estabelece e que a mudança virá, também não é uma garantia. Eu também não me satisfaço com, se porventura for feito dessa forma, eu também não me satisfaço, não. Se tiver só esse reconhecimento, eu também não me satisfaço, não. Eu vou atrás do conjunto probatório. E acho que assim deve ser. Promotor, o juiz e o defensor. Ou seja, o conjunto probatório. Porque senão, amanhã ou depois, vai se pensar que se vai ter nulidade e vai se criar uma ideia de uma impunidade. Agora, resultado, digo que o doutor já foi, inclusive, delegado, né, e nós sabemos do valor que tem essa atividade. Eu também tive a oportunidade até de também, quando passar no concurso, né, eu não assumi delegado federal, mas sempre admirei uma carreira, logo em seguida veio o Ministério Público e tal, assim como o doutor optou pela defensoria, eu também optei pelo MP. Resultado, mas não é porque temos dificuldades de trabalho, e nós temos, o Ministério Público tem, a defensoria tem, que nós não vamos lutar para melhorar, e principalmente quando pode haver nulidade. Quando pode haver nulidade. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça determina que no auto de desenflagrante tem a fotografia. Eu tenho me manifestado pela não homologação quando falta a fotografia. Ou seja, não é aquela fotografia do reconhecimento, é a fotografia para se saber que aquela pessoa, ou seja, o Conselho Nacional, em resolução, e os delegados fazem o inquérito e mandam, não estou falando de reconhecimento, mas a individualização daquela pessoa. Então, se não tem um esforço da autoridade policial, eu me posiciono pela não homologação. Agora, hoje mesmo eu tive um caso onde eu me posicionei pela não homologação, mas como realmente o cidadão tinha muita coisa, a vida pregressa dele era um rosário, eu me posicionei pela prisão preventiva. Tem elementos para oferecer a denúncia. Mas, o que é que acontece? Faltou, no auto em flagrante, um requisito. Eu realmente pedi a nulidade do auto, mas requeria a prisão preventiva. Com base no que estava no inquérito, no inquérito, mas não que estava no inquérito, não, que estava no auto de flagrante, mas, repito, não me posicionei pela homologação. Tinha um vício naquele auto de prisão em flagrante. Tinha um vício. E esse vício vai ficar nos anais, porque eu remeto ao delegado e digo, e teve a soltura do outro. Eu me posicionei pela soltura, porque eram dois. Do outro eu me posicionei pela tornozeleira. Resultado, e remeti ao delegado, desta feita, inclusive dizendo que poderia ser analisada até a responsabilidade. Por que não estão cumprindo a resolução do Conselho Nacional? Então, evidentemente, é uma luta, é uma busca, é uma luta diária que eu tenho, que o defensor tem, que o doutor Samuel tem no Ministério Público Federal. É uma luta diária. Mas, principalmente, quem está ingressando na carreira, eu quero dizer o seguinte: não podemos, e aí, repito, para deixar aqui minha posição, a decisão do SCJ não vai dizer, não traz de imediato que aquela situação ali é nula, nulidade, portanto, nulidade absoluta. Digo mais, tenho me posicionado que o reconhecimento da forma do 226, 227, 228, na verdade, é uma indicação, é um caminho. Se for fazer o reconhecimento, que faça-se daquele jeito. Se não for,
traga para o inquérito outro conjunto probatório. Prova do escuta telefônica, o que se encontrou dentro do celular, outras imagens e tal, e nesse conjunto probatório poderá ter um reconhecimento pela vítima ou pelas vítimas através de foto. Portanto, aquilo ali é uma prova inominada e não a do 226, 227, 228. Então, quer dizer, repito, que isso não vai gerar uma nulidade processual. Agora, quero dizer também o seguinte, quando é só fotografia, eu não caio nessa armadilha, eu não caio nessa areia movediça, portanto, eu fico muito tranquilo. E acho que os promotores, os juízes, só tem fotografia, não tem outra coisa, não. É absolvição, indúbio para réu. Eu só tenho como uma fotografia que a vítima reconheceu. Então, e também não me seduzo muito a vítima ter que reconhecer daqui a 6, 8 meses. Porque também as pessoas mudam, o cara vai para uma cadeia, vamos dizer, se ele estiver preso preventivamente, a feição dele muda, né? Ele engorda, ou emagrece, não sei, o cabelo é cortado. Muitas vezes. Mas o cabelo já, né? E tem, de repente, uma cabeleira, tirar a minha cabeleira, a cabeleira do doutor aqui, nós estamos liquidados. Estamos ou não estamos? Tirar a nossa cabeleira aqui, nós estamos liquidados. Então, resultado, muda as feições. Então, eu não... E mais, lá na frente, o não reconhecimento é uma deslembrança. É diferente. É diferente da pessoa dizer, não foi essa pessoa. É diferente. Uma deslembrança é outra coisa. Olha, eu não me lembro se foi ele. Agora, quando eu estava lá, na hora, realmente, tinha acabado de acontecer e tal, eu me lembro que foi ele. Isso acontece mais. Então, você não tem uma negação. Esse é o ponto nodal. Essa é a pedra de toque. Você não tem uma negação. Você tem uma deslembrança. É completamente diferente. Então, resultado, eu acho que nós temos cada vez mais que olhar o conjunto probatório. Eu acho isso um ponto importante, uma posição importante da STJ, eu acho que até para marcar também, fincar um marco, porque na hora que um suspiro, que um tribunal desse superior dá um suspiro desse, ele balança todo o sistema processual. Então dá um alerta, mas, repito, não me seduzo no sentido de dizer que amanhã ou depois teremos nulidades absolutas, e digo aqui, como eu disse em 2006, não aqui, mas em outras manifestações, que um dia o Supremo ia reconhecer que a Maria da Penha era crime de ação penal pública. Digo aqui, se voltar lá, o STJ ou chegar no Supremo, pode ter certeza, e digo aqui, sem nenhum tipo de jactância, mas se chegar o Supremo, a posição vai ser essa. Ou seja, isolado não serve. Diante de um conjunto probatório, então, de qualquer maneira, aquilo ali se soma como uma situação inominada. Então, eu quero trazer também o debate já para encerrar, mas passar a palavra realmente ao nobre defensor, se ele tem alguma consideração a fazer. Rapidinho. Obrigado, professor Ismael. O que eu defendo, e eu concordo, que com o passar do tempo, do processo, a vítima tende realmente a esquecer, a testemunha tende a esquecer. Eu penso que essa decisão do STJ não recai somente a culpa para a polícia. Eu penso que recai para o sistema de justiça como um todo, principalmente para o Poder Executivo, para investir na polícia. A gente tem que parar. O Brasil hoje, a realidade processual penal brasileira é de prova testemunhal, de prova de oral de testemunha. A nossa mente é falha. Quando você pega países desenvolvidos, o que prevalece é a prova pericial. Então, eu penso que essa decisão é importante para que se invista na investigação. Eu sei das dificuldades do delegado de polícia, que falta delegado, falta escrivão, falta inspetor. Na delegacia dessa não tem estrutura para se fazer muitas não tem nem sala para poder fazer o reconhecimento, ficar quebrada. Mas eu acho que se evitaria
impunidade, se evitaria principalmente injustiça, um reconhecimento. Se tem o procedimento lá no código, e se o delegado lá no código diz que o delegado pode fazer o reconhecimento, deve fazer o reconhecimento, então que seja feito um reconhecimento nos moldes da legislação, para que lá na frente o defensor, o advogado, até mesmo o Ministério Público, como custos legis, peçam a nulidade. Só rapidamente, eu cansei de ver inquérito que não tinha uma cópia do documento da pessoa. Se não tem documento, a lei diz que tem que se fazer identificação criminal. Hoje melhorou bastante, eu reconheço. Hoje há uma exigência de ser realizado o exame de corpo de delito com fotografia. Tudo bem, que a fotografia não é lá essas coisas de qualidade, mas tem a fotografia. Então, essa decisão tem que recair também no poder público para investir na polícia, para investir na investigação criminal. E aqui eu gosto muito de dizer, não é porque eu sou defensor público que eu defendo a impunidade. Eu acho que o caminho não é esse. Mas também não se pode querer fazer justiça de forma injusta, condenando quem é inocente. E o risco de, se você condenar sem um reconhecimento feito de maneira correta, é muito grave, é muito fácil, acontece, não uma nem duas. Como eu também já vi, a vítima não reconhecer na audiência, não, passou muito tempo, ele está mais gordo, porque é a realidade, é o crack. O cara vai roubar o celular para fumar crack. Então, quando ele praticou o celular, ele estava dessa finura. Lá no presídio, ele se livra, pelo menos naquele momento, se livra, está totalmente diferente. Se fosse feito um reconhecimento correto lá no inquérito, se possível, eu sei que já pode ser até um pouco utópico, com filmagem, mas não é algo de outro mundo, se conseguir uma câmera para fazer uma filmagem, esse investimento na polícia, teria um reconhecimento seguro, que mesmo que lá, se a vítima não reconhecesse, mas está aqui com a imagem, está aqui, não foi, olha aqui, a pessoa presa foi essa, é você que está aqui preso. Era isso, tá? Obrigado, professor Ismael. Quem agradece somos nós, realmente, do dissenso nasce o consenso, e eu acho que aqui não houve nem tanto dissenso, que nós caminhamos mais ou menos no mesmo sentido, E me parece que tem perguntas e vamos... Tem perguntas? Ou já podemos encerrar? Pronto. Então, agradeço demais essa oportunidade que a professora Renata me deu de mediar, de fazer parte, estar aqui à mesa, ao lado, repito, do professor Samuel, do professor Aldemar, e realmente eu aprendi e espero que tenha sido, espero e tenho certeza que foi de grande valia para os alunos e para quem nos prestigiou acompanhando esse debate. Muitíssimo obrigado, professor. Eu que agradeço, professor Ismael, professora Renata, professor Samuel, a todos que nos assistiram. É sempre um grande prazer estar aqui no Centro Universitário Farias Brito, debatendo ideias, para sempre formar aqui os nossos alunos e os demais que também estão assistindo. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a professora Renata. Não poderia encerrar aqui sem agradecer e dizer que estou muito satisfeito de ter sido lembrado por Vossa Senhoria. Muitíssimo obrigado.